Eu sempre tive uma fissura por mistérios. Quando assisto um filme ou leio um livro repleto de mistério, a vontade que dá é ficar com os olhos vidrados até o final, maratonando tudo, sabe? O suspense parece que tem uma capacidade de prender minha atenção. Por outro lado, o suspense que nunca acaba é muito frustrante. Eu não sei vocês, mas não é horrível chegar ao final de uma história sem entender o sentido dela? Com você também é assim? O mistério atrai a sua atenção? Você percebe que a parte realmente importante ainda vai ser revelada? E quanto ao suspense não resolvido? O que você acha disso? Para alguns, o mistério não revelado pode gerar uma busca interminável por respostas. Tem gente que até hoje tenta descobrir o final de Caverna do Dragão. E depois que eu falei isso, tem gente que está aqui, refletindo muito forte sobre isso, né? Mas tem gente que talvez não conheça essa história. Então, e quando você foi ao cinema ver o final de Vingadores Guerra Infinita? Nossa, esperar o outro filme, o Vingadores Ultimato, deve ter sido triste demais. Agora reflita comigo. Se um mistério num livro, num filme, ou numa série pode mexer tanto com a nossa cabeça, imagina só chegar ao fim da nossa própria história de vida, sem receber a resposta ao grande mistério que dá sentido a toda a história. Pois é, você já deve ter percebido. Todo esse papo de mistério tem a ver com a nossa vida. Nesse exato momento, bilhões de pessoas não têm a menor ideia do que estão fazendo nesse planeta. Suas vidas não têm sentido e, ao mesmo tempo, procuram sem parar por algo que faça terminar esse grande suspense. E sabe o que é? Qual o sentido da minha história? Não resta dúvida que este é um assunto central na Bíblia. A palavra de Deus conta a nossa história ao apresentar como Deus está redimindo a história. Em outras palavras, a Bíblia é um grande drama, cujo Deus é protagonista, os vilões derrotados são o mundo, a carne e o diabo, e no meio dessa batalha cósmica estamos nós. Ainda bem que a Bíblia não é um livro de histórias aleatórias, que não nos revela o mistério que dá sentido a toda a história, e também a nossa história. E por falar de mistério, um texto no Novo Testamento tem essa temática como ponto central. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24, até o capítulo 2, versículo 5. Este texto demonstra a alegria e a dedicação de Paulo no ministério que ele havia recebido de Deus. Para ele, era um prazer se sacrificar pelo corpo de Cristo, a igreja. Paulo sabia da importância do seu trabalho pela igreja. Seu trabalho era revelar o grande mistério da nossa história. Nessa passagem, o termo mistério, veja, aparece 3 vezes. A pregação de Paulo girava em torno de como Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história. Hoje, somos convidados a descobrir como isso acontece. Então, vamos juntos? Vejamos o que diz o verso 26 de Colossenses capítulo 1. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Todas essas expressões se referem a Jesus. Paulo aqui nos apresenta de forma plena a palavra de Deus, o mistério. Mistério esse que estava oculto durante épocas e gerações, mas agora, pelo próprio Deus, foi revelado e manifestado aos seus santos. Vejamos o que Paulo compreendia acerca da identidade de Jesus. Ele existia desde as épocas. Épocas aqui no original pode se referir a todos os tempos. Não há momento sequer na história da qual o Senhor não existisse. Quando ainda não existia mundo, o Senhor lá estava.
No decorrer da história, na criação das coisas, o Senhor lá estava. Hoje, Ele continua existindo e há de continuar a existir eternamente. Portanto, em segundo lugar, a sua existência atravessou as gerações. Gerações que esperavam a revelação do Salvador. Gerações que poderiam ter as sombras, poderiam ter sinais, alusões que a gente vê no Antigo Testamento acerca de um dia que Deus os levaria para o reino dele, mediante o Messias. Mas não sabiam quando nem como. Mas agora, Ele foi manifesto pelo próprio Deus a todos os santos. Mas, em terceiro lugar, Ele foi sim manifesto por Deus a todos esses santos, gerações que esperavam a revelação, mas agora eles possuem a revelação. Por quê? Porque foi manifesto pelo próprio Deus. Mais do que um homem comum, mas sem deixar de ser de fato um homem, o próprio Verbo divino, Deus de Deus, soberano do universo, que veio e se revelou plenamente como expressão perfeita do Pai e Redentor da nossa história. Note o verso 2 do capítulo 2 de Colossenses. Esforço-me, Paulo aqui escrevendo, esforço-me a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo já sabe. Por isso, agora ele se esforça para que todos conheçam aquele que transformou totalmente seus valores, sua forma de pensar, as suas motivações. Para Paulo não há dúvida, Jesus é o mistério. E isso é tão importante que ele faz questão de contar para todo mundo. Quando a gente está assistindo uma série, um filme, a gente não gosta que as pessoas contem as cenas dos próximos capítulos, né? A gente não gosta de spoiler. Mas veja, nem todo spoiler é ruim. Obrigado pelo spoiler, Paulo. Obrigado por cumprir o seu ministério e apresentar plenamente o mistério. Veja também o verso 27 do capítulo 1. Quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se há algo de valor que a gente pode adquirir nessa vida, é a esperança. E não há esperança em nenhum outro lugar que não seja no próprio Jesus. Perceba que a glória pertence ao mistério, que é Jesus. Ao mesmo tempo, nós também podemos esperar pela glória. Se estamos em Cristo e Ele está em nós, desfrutaremos da sua glória. Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história, porque Jesus é o próprio mistério que dá sentido à nossa história. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Em Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. É muito notável a gente perceber nesse texto que Paulo, ele cumpre o seu ministério não sem sofrimento, mas ele enfrenta as suas lutas, ele enfrenta a oposição, ele enfrenta a dor, enquanto proclama Cristo Jesus como o mistério de Deus revelado ao mundo. Muitas vezes nós atravessamos momentos de grandes crises na nossa vida. Muitas vezes enfrentamos dores profundas, sofrimentos indizíveis. Mas o fato é que aquele que está alicerçado na palavra de Deus, aquele que conhece o Verbo encarnado, aquele que sabe o propósito, o rumo, o destino, o sentido da sua história, assim como Paulo sabia, ele permanece de pé, independente quais forem as circunstâncias.
Veja só o que o apóstolo escreve também, um pouco à frente, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, nós lemos assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele enfrentava grande sofrimento, grande dor, para cumprir o seu ministério, para exercer o seu papel de levar a palavra de Cristo adiante. Mas ao mesmo tempo ele também se alegra porque os colossenses, ele recebia a notícia, estavam firmes, caminhavam ao lado do seu Senhor, independente qual fosse a circunstância. Agora perceba o alerta, logo no início do verso 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Sim, além das circunstâncias da vida, além dos sofrimentos que enfrentamos, como Paulo enfrentou, como eu e você enfrentamos diariamente, muitas coisas acontecem ao nosso redor, que são engendradas, planejadas, armadas pelo inimigo, para nos enganar. A verdade de que Cristo Jesus é o mistério de Deus revelado ao mundo, ela nos sustenta contra o engano. Quantos e quantos nos dizem, às vezes até mesmo com capa religiosa, que nós devemos viver para sermos felizes, que nós devemos seguir o nosso coração, que nós devemos atender aquilo que achamos ser correto, aquilo que achamos ser o nosso direito. Alguns chegam ao ponto de dizer que nós devemos colocar o próprio Deus contra a parede e exigir dele aquilo que achamos que devemos receber. Não, meus irmãos, cuidado, para que ninguém vos engane. E qual o maior cuidado que nós podemos ter para permanecermos de pé diante de tantas propostas, de tantos erros, de tanta heresia, de tanta coisa que tenta nos desviar do caminho do Senhor? É relembrar que Jesus Cristo, Ele é o mistério de Deus revelado ao mundo. Sim, Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história. Temos dito e dito novamente. E isso acontece porque Jesus é a única verdade inabalável em toda a história. Você quer permanecer de pé? Permaneça alicerçado em Jesus, porque Ele é a única verdade inabalável em toda a história. Caminhando no texto, abra sua Bíblia, encaminhe sua Bíblia para o versículo 28. Lembra-se, é um sermão. Estou vendo crente com a Bíblia fechada aí. Versículo 28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você consegue perceber o propósito que o apóstolo Paulo tem para a sua própria vida aqui nesse texto? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. O que ele diz para nós aqui? Se nós observarmos o contexto, também os próprios versículos que já lemos anteriormente, nós veremos o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Eu me alegro, eu completo os sofrimentos, eu. Ele está falando do seu próprio ministério. Mas quando ele chega aqui nesse versículo 28, ele usa o nós. Por quê? Porque ele está convidando os colossenses a fazerem a mesma coisa que ele já fazia. Ele está falando, olha, eu estou envolvido no ministério, eu estou na missão, mas vocês também devem estar. E qual é a grande missão da igreja? Proclamar Jesus, o mistério revelado. Essa é a grande missão da igreja. Agora note que essa missão, ela é cumprida de algumas maneiras. E como a Bíblia é perfeita,
Me faz lembrar aqui a grande comissão de Mateus 28, por exemplo. Olha só, proclamamos. Como devemos fazer? Anunciar, pregar, gritar em alta voz, chegar no centro da praça e dizer a todas as pessoas: Jesus Cristo é o mistério de Deus, que desvenda o propósito de toda a história. Devemos fazer isso, advertindo, e aqui ele está falando do trabalho pessoal, daquela conversa que você tem no seu trabalho, aqueles poucos momentos que você passa com seu vizinho, logo de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, aquela conversa com seu parente não crente, até mesmo o testemunho que você dá nas suas redes sociais. Sim, no nosso trabalho pessoal, nas nossas conversas individuais, nós devemos proclamar Jesus. Mas não apenas assim, devemos também ensinar. Sim, devemos ensinar. Ensinar o que e como? Devemos ensinar com toda a sabedoria de Deus. Sabedoria é um atributo tanto da forma como ensinamos, quanto do conteúdo do que ensinamos. Na grande comissão, Jesus nos manda ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E qual é o objetivo? O objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo. A igreja não tem nicho de mercado. A igreja não seleciona seu público-alvo. Nós não dizemos assim: nós vamos nos limitar a alcançar esse tipo de pessoa, ou as pessoas deste lugar. Não. O nosso alvo é ousado. O nosso alvo é alcançar todas as pessoas. Todas as pessoas. Sem exceção. Devemos proclamar, devemos advertir, devemos ensinar a todas as pessoas. Agora, observe também os versos 29 até o capítulo 2, o verso 2. Finalzinho do capítulo 1 e início do capítulo 2. Diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O soldado que tem a consciência da sua missão, ele não desiste, ele não olha para trás enquanto não cumpre a sua missão. A igreja de Jesus, o povo de Deus, é um grande exército que recebeu do seu mestre uma missão. Nós devemos então avançar. Nós não temos o direito de recuar, nós não temos o direito de olhar para trás. O nosso chamado, a nossa vocação é alcançar todas as pessoas com toda a verdade de Deus. Paulo entendia isso. Por isso ele diz que se esforça e que luta, mas ele não luta com as suas próprias forças. Ele não luta com a força do seu próprio braço, porque se assim fizermos, meus irmãos, nós seremos derrotados. O apóstolo Paulo nos ensina de forma muito clara que a sua luta era exercida, seu ministério era exercido de acordo com o poder de Deus que atua em mim, que atua em você, que atua no meio do povo de Deus. Paulo se esforçava, ele caminhava no seu ministério, a fim de cumprir plenamente a sua carreira, aquilo que de fato ele fez. A pergunta é: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos imbuídos da nossa missão? Estamos conscientes do nosso propósito? Cada passo que damos é em direção ao cumprimento da missão de Deus de alcançar todas as pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus?
Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito dos nossos esforços, esse é o propósito da nossa família, esse é o propósito realmente do nosso ministério. O apóstolo Paulo tinha um foco, e esse foco também deve ser o nosso. E ele é, a fim de conhecerem plenamente quem? O mistério de Deus, a saber, Cristo. Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história, porque anunciar Jesus, proclamar Jesus, fazer missões, é o próprio sentido da nossa história. Vivamos para fazer Jesus conhecido. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Sim, queridos. Estamos ouvindo muitas coisas nesse momento. Esse texto, esse trecho da palavra de Deus, Colossenses 1, de 24 até o capítulo 2, até o verso 5. Nós vimos que Jesus, ele tem a supremacia, ele é o principal. Nós vimos que Paulo se afirma ministro do Evangelho e que se esforça para tornar Cristo conhecido, para apresentar esse mistério que já está revelado para todo aquele que crê. E também nós vimos agora que nós também devemos, ele inclui a igreja de Colossenses, ele inclui os colossenses, vocês também, vocês devem se esforçar como eu tenho me esforçado. Não haverá nada que possa parar nenhum de nós, se estivermos devidamente, tão somente fazendo a vontade de Deus, proclamando o mistério revelado, Jesus. Mas a pergunta que eu faço para mim também, para todos nós aqui é: o que a gente aprende com essas informações? O que a gente extrai para a nossa vida? Querido, é uma pergunta interessante que a gente deve fazer. O que muda em nossas vidas saber que Jesus Cristo, ele é o mistério que nos desembaraça dessa existência sem sentido? Qual é o valor dessa verdade, queridos? O texto vai nos dizer, Colossenses 2, 3, olha o texto, veja na sua Bíblia, veja na tela. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí eu tenho 3 afirmações para te dar, extraídas da palavra, e uma pergunta para fazer ao final. A primeira afirmação é que se Cristo estiver mesmo em você, como temos aqui proclamado, declarado, Cristo está em mim, Cristo em mim, Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está em mim, se Cristo está em você, então você de fato vai ouvir a palavra que Ele ensina e a palavra que também Ele aconselha. Não é possível, querido, levar uma vida em que se proclama Cristo em mim, mas de fato talvez Cristo não esteja em nós, porque a nossa vida eventualmente pode não estar coerente. Se eu e você temos Cristo em nós, então nós ouvimos a palavra dele. E ouvir não é apenas escutar e achar interessante. Ouvir é ter uma experiência transformadora e ser movido a se levantar e agir em conformidade a essa palavra. Ah, queridos, Cristo em mim significa que a palavra dele define de maneira profunda os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus valores, as minhas atitudes, a minha fé e o meu amor, querido. Se de fato Cristo vive em mim, eu serei moldado pelo ministério da palavra, seja publicamente e também de casa em casa. Isso a gente vê em Atos 20, versículo 20. Queridos, os nossos ouvidos devem estar atentos ao que a gente recebe aqui do púlpito desta igreja, ou em qualquer lugar que se pregue a palavra de Deus. Devemos estar atentos à instrução do púlpito, mas não apenas do púlpito, do discipulado,
do convívio entre os irmãos e do compartilhar, não apenas do pão, do alimento material, mas do compartilhar do pão espiritual. Jesus, o pão da vida, Jesus, a palavra, o verbo encarnado, a palavra revelada. Então, de fato, se Cristo está em mim e você, devemos ouvir essa palavra e agir em conformidade com essa palavra. E a segunda afirmação que eu queria fazer para mim e para você, a segunda implicação que esse texto nos faz para nós mesmos, é que se Cristo está em mim, está em você, a palavra dele fluirá da minha boca e das suas ações. Eu tenho vivido, queridos, um momento muito peculiar, porque eu tento ensinar algumas coisas para os jovens, eu tento ensinar algumas coisas para aqueles que o Senhor colocou aqui para eu cuidar, aqui na igreja e em outros lugares também, e só me vem uma palavra para dizer: se você não tem nada para falar, não fale nada, e se você tiver algo para falar, que seja a palavra de Deus. Portanto, querido, se realmente Cristo está em mim e você, da sua boca e da minha boca não vai sair murmuração, não vai sair mentira, não vai sair fofoca, não vai sair comunicação truncada que provoca contenda e separação. Da minha e da sua boca única e exclusivamente sairá a palavra de Deus, porque a Escritura diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Querido, querida, a vida do verdadeiro crente é uma vida de proclamação da palavra, do Evangelho. Se não for para proclamar, fique quieto, silencie. E o príncipe dos pregadores, conhecidíssimo Charles Spurgeon, ele diz que se você de fato é crente, então crente, ou você é um missionário, ou então você é um impostor. Decida o que você quer ser. Se da sua boca realmente sai a proclamação da palavra, então de fato Cristo está em você. Agora, se da sua boca não sai a palavra, talvez é como Spurgeon disse, talvez você seja um impostor. Mas nem tudo está perdido, ainda há chance de mudar. A terceira afirmação que eu queria fazer para mim e para você nessa noite é que também, se Cristo está em você, se Cristo está em mim, querido, como vimos aqui Paulo se esforçando e passando por tribulações, e ele disse: eu me esforço para multiplicar, para tornar esse mistério conhecido a outros, aos gentios, aqueles que não são do povo de Israel. Você é um gentio, eu também, já fomos, né, no sentido geográfico. Nós somos brasileiros, nós não somos judeus. E o Evangelho chegou para mim e para você, querido. Gerações de cristãos, gerações de crentes passaram até que o Evangelho chegasse para mim e para você. Muitos deles morreram, e a igreja foi regada também. A semente do crescimento da igreja foi regada primeiramente e primariamente com o sangue de Cristo, sim, com certeza, mas ela também foi regada com o sangue dos crentes que morreram. Até porque, se somos crentes, somos imitadores do Mestre. Se Cristo morre e verte o seu sangue, nós devemos estar prontos para morrer e verter o nosso. Mas creia, a terceira afirmação é uma afirmação que nos enche de esperança e de coragem, assim como vemos em Paulo. Se Cristo está em mim e você, nada pode derrubar você. Mas não é pela sua força, não é pela minha força, não é pelo seu talento. Quanto talento temos visto nessa igreja, aqui também agora, com esse coral lindo, com os jovens trabalhando, e outros ministérios que trabalham em vários períodos do ano. Quanto talento, mas não confie nisso. Não confie no seu talento. Não confie na sua força, na sua capacidade. Quando entendemos e internalizamos que de fato temos Cristo em nós, e assim por isso nada pode nos derrubar ou derrotar, é porque em nós está aquele que é invencível. Somos vencíveis. Enquanto estivermos nesse mundo mal, somos vencíveis. Não acho que é você, é Cristo em nós. Querido, em Cristo nós já temos o que precisamos para permanecer de pé, diante não apenas dessas oposições que passamos, mas diante da tentação também
e também do engano, queridos. Somos tentados todos os dias, queridos. Somos tentados, testados. O pecado está sendo apresentado todos os dias para mim e para você. Nós ainda lutamos no nosso interior, na nossa natureza. Nós não temos apenas uma natureza agora divina, porque somos nova criatura. Nós ainda temos uma natureza carnal que está em contenda. E crente, se você tem Cristo em você, como você professa e diz, e eu também, então você está em luta, você está em batalha, você está lutando contra essa vontade de pecar todo dia. Agora, se você diz assim, não, eu não tenho luta, eu estou em paz, talvez você esteja mentindo. O crente está em luta contra o pecado. O crente está em luta contra a tentação. E saiba que o dia da tentação, o dia da angústia, ele chegará. Para todos nós, o teste absoluto chegará. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que nada vai poder me derrubar e te derrubar? Porque o maior teste, quem venceu foi Jesus. E esse teste, nem eu nem você poderíamos passar. E a prova disso é que Adão foi reprovado no jardim. Mas querido, saiba de uma coisa: Cristo em mim, Cristo em você, é vitória contra a tentação, é vitória contra o tentador, e é vitória contra o engano, o erro. E por que o engano e o erro é um inimigo? Porque o que temos visto nos dias atuais, queridos, é que muitos se levantam para falar. Como eu disse, se você não tem nada para dizer, não diga. Mas muitos se levantam para dizer, porque eles não têm Cristo neles. Mas eles se levantam para dizer algo, acham que tem muito a dizer. E falam bonito. E falam com um verniz religioso, com uma aparência celestial até. Mas isso é o engano e o erro. Se apresentam para nós, prometendo tudo, mas não podem nada. Por isso, se Cristo está em mim e você não fica enganado. Você tem a verdade dentro de você. Você ouve a mentira e diz, isso não vem de Deus. Você rejeita. E quando essa mentira tenta não apenas te convencer, mas fazer você comunicá-la também, você vai dizer, não tenho nada a dizer, somente a palavra de Deus. E a pergunta, são 4 pontos, então 3 afirmações e agora o 4º ponto, uma pergunta para você e para mim. Diante disso, compreendendo isso, Cristo de fato está em mim, está em você? Se isso ainda não aconteceu de verdade, querido, a sua vida não tem sentido, nem esperança. Cristo em mim, Cristo em vós, esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, reflita nessa noite. Cristo está em você? Expresse essas obras, a palavra que sai da sua boca, a vitória contra o mal, a vitória contra a tentação, uma vida coerente a essa palavra. Não viva mais, querido, ainda como quem está no meio de uma névoa, numa neblina, tentando enxergar 2 metros, meio palmo à sua frente, e não enxerga porque a neblina não permite. Quem não tem o mistério revelado em si, Cristo, não tem como andar um passo à frente. É como uma névoa, é como uma neblina. Mas não viva mais nessa névoa, querido, não viva mais dessa ideia de um mistério oculto que não foi ainda revelado, porque o mistério foi revelado. Cristo desvenda o mistério. Cristo é o mistério revelado. E venha hoje, agora, correndo aos braços de Jesus. Venha hoje mesmo a Cristo Jesus e conheça a verdadeira vida. Você já pensou, querido, no que poderia acontecer se todos nós conhecêssemos o final da história? Falamos aqui no início de filmes, que aí termina o filme no meio e a história não acaba e a gente fica naquele mistério, o que vai acontecer? Você já parou para pensar que se você soubesse o final, seria melhor? A princípio, seria melhor? Sabe o que aconteceria se a gente soubesse o final da história?
nós não andaríamos ansiosos, queridos. Nós não teríamos medo, ou pelo menos o medo não seria um impedimento para nós. A gente não ia cair tão facilmente nas ciladas, na lábia dos falsos pregadores e mestres. A gente não seria convencido pelos convites do mundo. Quantos jovens, quantos adolescentes têm sido ludibriados, enganados e convencidos pelos convites e as propostas do mundo, e muitas dessas propostas estão à porta da igreja querendo entrar, e muitos querem dizer assim: abra a porta, porque todos têm que ter acesso a Deus e tal. A Bíblia não diz todos acesso a Deus, a Bíblia diz todo aquele que crê. E aquele que crê diante de Jesus, Jesus diz: vai, não peques mais, muda de vida. Então, nós não seríamos convencidos mesmo se a gente soubesse o fim da história. Os nossos relacionamentos, de fato, seriam um reflexo do que somos. E o que somos, queridos? Uma família, irmãos. Muito mais do que família e irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Se soubéssemos o final da história, tudo isso aconteceria. Se soubéssemos o final da história, queridos, a esperança da glória nos sustentaria e nos moveria a anunciar até os confins da terra que Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história. Mas na verdade, queridos, nós sabemos o final da história, ou não sabemos? Cristo em mim e você, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo é o final da história, porque Ele disse em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Ele disse lá para os fariseus, antes de Abraão existir, nascer, eu sou o verbo encarnado, a inteligibilidade, a resposta para todas as perguntas, a solução para todos os problemas, mesmo quando não vemos. Sabemos o final da história. E como pode ainda sabermos o final da história e não vencermos, não termos um relacionamento melhor, não sermos uma igreja melhor talvez, não termos um comportamento melhor fora? Como pode? Não, quem sabe o final da história sim, é corpo de Cristo, se comporta como Cristo, se ama como Cristo, se relaciona como Cristo, cumpre e faz as obras de Cristo. Querido, fique no meu e no seu coração a seguinte informação: Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história. E por esta razão, queridos, nós podemos esperar uma igreja diferente. Não apenas uma igreja diferente, famílias na sua casa, na sua intimidade, diferentes. Você consegue vislumbrar isso na sua vida? A sua família melhor, diferente. Seu filho restaurado, seu filho salvo. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu avô. Cristo em nós é a resposta para tudo. E que, queridos, a nossa história com Cristo revele ao mundo esse maravilhoso mistério que é Jesus, o Cristo de Deus, o Verbo de Deus. Queria pedir à igreja para se colocar de pé nesse momento. Nós vamos terminar esta cantata e esse sermão pregado, me lembrando duas coisas. Primeiro, eu vou pedir para a nossa equipe colocar Colossenses capítulo 1, versículo 2. Eu quero me lembrar o destinatário dessa carta. Quando você lê uma carta, você tem que sempre se lembrar para quem esse documento foi escrito, para quem ele foi dirigido. O texto diz, Colossenses 1, 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão aonde, irmãos? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Aí alguém vai dizer assim, não é para mim, né? Eu não estou lá, né? Eu não sou essa geração. Se tem esse endereço e esse CEP, não é para mim. Eu queria colocar, Paulo vai detalhar, irmãos, no destinatário, o endereço mais específico da carta. Colossenses 2, 6. Esse é o destinatário. Veja só, Colossenses 2, 6. E conheça por que essa carta foi escrita. Não para espectadores, não para uma plateia. Mas ele disse, portanto,
Vamos ler juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse era o destinatário da carta. Ele escreveu para aqueles que aceitaram Jesus. Volta o versículo. Aqueles que receberam. Está lá no início do versículo lá. Assim como vocês receberam a Cristo. Quantos aqui receberam a Jesus? Essa carta é para você, filho. Essa carta é para mim. E ela vai estar por gerações sendo lida, porque ela está escrita para aqueles que receberam a Jesus. Aqueles que não vivem mais procurando uma revelação. O mistério já foi revelado, é Jesus. Mas por que essa carta é para mim? Está no finalzinho do versículo. Ele faz um apelo. Esse é o apelo que eu faço hoje. Continuem a viver nele. Nós vamos cantar uma canção agora. É a última canção. É um apelo, é a resposta a esta mensagem. Lembrando então que o endereçado desta carta sou eu. Sim, está escrito ali. Nós que recebemos a Cristo. Mas com um desafio, andar nele. Eu faço 2 apelos aqui hoje. O primeiro, ao primeiro grupo, nós recebemos, mas eu pergunto, você já recebeu a Jesus? Talvez você não tenha recebido ainda. Você veio aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus. Não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você ainda não é batizado na igreja, não tem o batismo por imersão, não passou pelas águas do batismo, não professou no batismo do seu novo nascimento. Eu faço um apelo a você, que quer receber a Jesus, ou ainda hoje, dizer, eu quero passar pelas águas do batismo, eu quero ser o corpo de Cristo, eu quero ser a igreja. Você vai sair do seu lugar enquanto nós cantamos esta última canção, e vem aqui, eu quero orar por você. Mas eu quero fazer um segundo apelo, está no final do versículo. Aqueles que desejam pedir ao Senhor Jesus que você continue firme e continue andando nele, andando nele. Quem sabe a proposta hoje seja esfriar, seja não vir mais aos cultos, abandonar o evangelho. Eu quero pedir a você, continue a viver nele. Como? Peça forças ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, peça socorro ao Senhor. Quão precioso, irmãos, lembrarmos que esta carta é para nós. Quando nós a lermos, é uma carta para nós. Amém? Vamos selar esse momento com uma oração.